A Canalize, ela é um projeto que nasceu no final do ano passado e ela nasceu de um grupo de pessoas. A gente começou a estudar. Na verdade, eu comecei a fazer um freelancer para uma pessoa que precisava de alguns textos acerca da cannabis para fins medicinais e tudo mais, da maconha. E eu falei assim, e aquilo brilhou os meus olhos. Eu falei, não é possível que eu não sabia dessa imensidão, dessa coisa absurda que é isso. Absurdo. Eu falei, não é possível que nunca ninguém tinha me falado. Eu precisei alguém me contratar para eu poder precisar estudar sobre isso, para eu entender mais sobre isso. E aí eu falei, cara, beleza. Só que quando eu comecei a trabalhar com isso, eu percebi que a informação estava muito espalhada. Era difícil achar informação e assim, mais do que difícil achar uma informação concentrada num lugar só, onde eu conseguisse entender um pouco de tudo, enfim, ir estudando. Eu tive dificuldade com o linguajar, assim, com o acesso à informação fácil. Eu falei, parece que as pessoas estão falando para elas, pro público que é delas, que é difícil uma pessoa de fora que nunca ouviu falar sobre isso entender o que essas pessoas estavam falando. Como assim receptores, esse sistema, THC, canabinoides, fitocannabinoides, endocannabinoides, era tudo muito técnico. E eu falei, cara, eu acho que, assim, brilhou meus olhos, brilhou os olhos das pessoas que eu compartilhava sobre o assunto. Que legal. Então eu falei, putz, tem uma oportunidade, vamos trabalhar nesse meio. Eu acredito que a gente pode revolucionar através da informação acessível também. Então, se a gente quer que esse medicamento se torne cada vez mais acessível para os pacientes e para as pessoas que precisam disso, a informação pode ajudar, a educação pode ajudar também de uma forma acessível. Então, essa é a Canalize. A gente nasceu com esse propósito e é por isso que a gente tem acompanhado pessoas relevantes do tema. Foi por aí que a gente achou você também. E é por isso que eu marquei esse bate-papo com você. Que legal. Fico muito feliz de ouvir você e ter certeza que esse despertar que aconteceu comigo acontece com outros irmãos, né? E sabe qual foi a grande parada que me ocorreu quando eu comecei a estudar? Porque o mesmo processo que tu viveu, eu vivi, só que o meu foi mais ou menos assim, que o meu conselho não me avisou que eu podia prescrever. Como que não foram promovidos cursos para que os médicos entendessem dessa matéria de uma forma melhor, exatamente como você. O conhecimento estava espalhado, principalmente em inglês. Para mim não foi um problema, eu falo, mas a maioria não fala. E aí, a maioria não é médica, a maioria não estuda bioquímica, nem gosta do jeito que eu gosto. Aí que foi minha sorte, Natan. Eu não fiz grandes esforços para compreender a matéria, porque meio que na área médica que eu atuo, que é a ortomolecular, já é minha matéria, bioquímica e a fisiologia. E para entender como é que a planta funciona no nosso corpo, as matérias que têm que ser estudadas são essas. Por isso que você se deparou com, sei lá o nome, assim, tipo um ET. Falou, sou jornalista, o que você está falando? Bioquímica. Bem aquela parte que no segundo grau você falava, mano, não vou estudar esse troço mesmo, bizarro, eu sou de ler, eu sou de outra coisa. Então, bem-vindo, você teve que voltar, né? Esse processo está acontecendo com muitos de nós, muitos. Muita gente. Natan, as verdades, elas estão escritas através das leis universais. E a natureza representa isso muito bem. Nós estamos começando a aprender a ler a natureza através das verdades que elas são imutáveis, elas não mudam com o tempo, com a moda, com a coisa da economia, não. Então, a gente está falando de uma verdade imutável. A gente está falando de um fato contra o qual não há argumento. E isso tudo é muito grande. Uma Você verdade resumiu imutável e exatamente o que eu penso e atemporal, né? sinto a respeito dessa matéria. É uma verdade imutável e atemporal também, né? Atemporal, ela é uma lei universal. Uhum. Atemporal, ela foi feita junto com o processo de formação do universo. Assim foram encadeadas as moléculas que a gente conhece hoje. Molécula é o quê? A reunião do átomo, né? A Uhum. gente representa ele graficamente assim. Então, quando une um monte desses, a gente vai dar o nome de molécula. E a planta cannabis, ela tem essas moléculas. E a gente consegue receber na nossa fechadurinha perfeita para essa chave, porque a molécula é uma chave. A gente tem a fechadura que, clac, encaixa e abre uma porta. O que é essa porta? É a função de uma célula.
Isso tudo é muito grande. Eu estou falando, sabe do quê? De modulação genômica, Natan. Uhum. E o que a humanidade está agora? Ela está saudável ou está doente? Na maioria. Ah, ela tá doente. E Não vou procurando nem muitos pensar no remédios, Covid. né? Isso, isso. Não vamos nem pensar nessa coisa aguda, né, que nos aconteceu. Vamos pensar na humanidade. Antes Uhum. do Covid, a gente já estava vivendo a pandemia de diabesidade, que é o quê? Diabetes com obesidade, que tem a ver com uma disfunção. Ela é endócrina, a diabetes é uma doença endócrina. E a obesidade, ela é uma doença multifatorial, não é só endócrina. Ela é uma doença inflamatória, ela é uma doença cardiovascular, ela é uma doença de microvasos. Quando você vê o Covid, ele é mais ou menos isso. Então é engraçado, né? Parece que a gente foi atingido de novo pela onda secundária de um grande tsunami. Você assistiu Uhum. aquele filme Impossível? Não, nunca assisti. Então anota, por favor, que esse aí é um dos que vale muito a pena. Uhum. São grandes lições de vida, né? Ali. Uhum. E uma é sobre o tsunami, como é que funciona essa força da natureza? Uma grande onda de choque, tá? Aplique para o macro. É Uhum. bem, bem legal. E a gente Legal. tem condições de sobreviver. Você falou um pouquinho do seu processo, e essa é uma dúvida que eu queria trazer para você. Acho que quando a gente marcou essa entrevista, eu falei, eu quero perguntar isso para ela, eu quero ouvir o que ela tem a dizer sobre isso. Você falou do seu processo de entendimento sobre o assunto. Por que que Pode não perguntar são tudo. todas as pessoas que têm esse processo? Por que que essas pessoas, por que que esse entendimento não é levado nas faculdades? Por que esse entendimento não é ensinado, por exemplo, para os médicos, para os especialistas da saúde? Por que que os médicos não dão mais a cara para falar sobre o assunto? Por que que não existe tanta comunicação dos especialistas sobre esse assunto no Brasil e eu não sei se é a nível mundial também? Bem, nós não temos uma força centralizada médica canábica no Brasil ainda. Somos poucos os médicos ditos canabinologistas, vai ser esse o nome do especialista em cannabis, igual o oftalmologista, né? Vai ter o Uhum, canabinologista. E o Conselho Federal de Medicina, ele reconhece uma especialidade médica desde que esse curso exista, essa matéria exista, na graduação médica. Considerando que o professor Rafael Mechola isolou, conheceu a primeira molécula de cannabis em 1960, a gente já está bem atrasado. É um conhecimento que existe mesmo. As publicações são inúmeras. Eu tenho livros, eu estou tendo a sorte de fazer uma grande biblioteca canábica. uhum, Pessoas estão me ajudando, gente que tem material guardado. E eu vou te falar que eu não dou conta de ler mesmo tudo, eu gostaria, uhum. mas eu também estudo muito na internet, porque é uma velocidade muito grande de produção de conhecimento. Mas se você não conhecer a base, não tem como você conhecer o funcionamento. É mais ou menos assim, o engenheiro ele tem que conhecer a máquina para ele poder consertar aquela máquina. Entende, mais ou menos, Sim, sim. numa metáfora? Se eu Uhum. não conhecer o sistema endocannabinoide e também o sistema esteroide, que tem a ver com colesterol, tem a ver com cortisol, testosterona, esses sistemas químicos se conversam dentro do corpo humano. Então, é uma matéria muito mais avançada do que a gente imaginava. Eu me formei em medicina em 2007. Eu não tive nem um minuto de matéria canabinoide na faculdade, ainda que eu tenha tentado. Tem uma matéria que você é chamado para escolher um trabalho para ser publicado, para fazer um trabalho científico de verdade. E nessa matéria, um grande professor querido, amado, um grande cientista, um grande médico, o Dr. Malafaia, eu lembro até hoje, eu cheguei para ele e falei, professor, eu gostaria de estudar sobre cannabis. Aí Uhum. ele deu uma risada. Aí ele falou assim, não, mas isso não dá. Aí eu falei, mas por que isso não dá? Se eu posso pedir qualquer tema, né? Foi assim que foi colocado, enfim. Dentro da área médica, o interesse é absolutamente entender como é que isso funciona dentro do corpo humano. Aí ele, não, para a gente fazer isso aqui, eu ia ter que pedir para ter a Polícia Federal aqui dentro, guardando. Não dá, não dá. E aí foi o primeiro balde de água fria que eu tomei na cabeça, né? Então eu não podia nem estudar. Olha que louco. E eu fiz medicina, eu entrei em 2000, me formei em 2007. Então, pô, não foi no século passado, né? Bom, Uhum. aí segue vida, eu vou estudar saúde. Aí estou lá dentro da ortomolecular e começo a me deparar com problemas que ninguém na área médica consegue solucionar, que são as doenças crônico-degenerativas. As pessoas, quando ela tem esse diagnóstico, elas seguem com isso o resto da vida e meio que vai piorando, né? Por Elas são exemplo, o geralmente Alzheimer, doenças né? progressivas.
por exemplo, mas Uhum. inúmeras, esclerose múltipla, o próprio diabetes, Uhum. a hipertensão arterial, são muitas as doenças crônico-degenerativas ou doenças que não são notificáveis, a gente não tem obrigação de notificar a saúde pública, tá? Uhum. Esse nome também é bom para pesquisar, doenças não notificáveis. E aí eu via que a medicina não tinha resposta para essa área, não tem até hoje, né? Quer dizer, está surgindo, parece. Uhum. Aí, quando eu descobri a terapia canabinoide, eu falei, peraí, então quer dizer que tem uma base química que orquestra todo o resto do corpo humano e que a gente nem sabia que existia? Então isso redesenha a medicina, Natan. Então a gente precisa agora que os colegas saibam a matéria. Aí o que eu comecei a fazer? Dar aula. Por quê? Porque eu sou professora, sempre fui, eu nasci professora, eu dou aula desde pequena. E os meus colegas que tiveram aula comigo vêm falar que eles lembram até hoje como é que faz a distribuição eletrônica do Linus Pauling, porque a aula foi maneira e aquilo ficou. Uhum. E isso se chama didática, que você também teve essa dificuldade, né? A Uhum. matéria estava ali, mas ela não era didática, você não consegue aprender. Antes da gente conseguir aprender alguma coisa, a gente tem que conseguir pegar aquilo. Peguei a apreensão, né? Uhum. E a gente não conseguia. Aí eu comecei a fazer tipo uma tradução disso. Então eu montei aulas com muitas figuras. Pra você entender, eu comecei a dar aula em janeiro de 2019. Até a data de hoje foram 27 aulas, tá? Uhum. Presenciais, a maioria delas, porque era assim que era antes. Agora vai ser provavelmente a maioria online mesmo, como tem sido. Uhum. Tenho Uhum. feito muita live e falando com colegas, falando com amigos, coisas mais descontraídas, justamente porque o objetivo, Natan, é que esse conhecimento chegue às pessoas. Eu Uhum. não estou aqui nos congressos, nos grupos médicos, onde é pertinente. Aqui, a gente tem que falar de uma linguagem acessível. Então, Uhum. você consegue compreender por que os colegas ainda não sabem? Porque o Uhum. CFM não oferece. Então, o Conselho Federal de Medicina é sempre uma referência legal, inclusive. E ele se calou. A vez que ele chamou para um fórum, tem esse vídeo lá no meu Instagram. Depois você dá uma olhadinha. Eu fui lá Uhum. em Brasília, eu me pronunciei dentro do Conselho Federal de Medicina, porque não poderia ser tratada a matéria canábica com aquele desrespeito. Foi Uhum. assim que foi. E, Então, e- a gente não estava ali para discutir academicamente uma matéria científica que faz uhum. das pessoas. Misturaram com o combate às drogas, que não tem nada a ver com a terapia canabinoide. Quer dizer, até tem, Natan. Sabe que, por incrível que pareça, a terapia canabinoide é usada para tirar as pessoas da adição da droga, da Uhum. cocaína, do álcool, Sim. do tabaco, Uhum. Sim. dos ópios, do opioide. Está sendo muito usado nos Estados Unidos por conta da crise opioide. As pessoas estão viciadas em derivados da morfina, primos da cocaína, isso tudo prescrição médica, e a indústria farmacêutica não tinha outra saída, porque todos os sistemas já estavam envolvidos. Esse é o último. Se eu coloquei a pessoa no ópio, eu não consigo mais tirá-la. Uhum. Olha que loucura tudo isso. E a cannabis entra para fazer o resgate. A pessoa consegue parar de usar as doses altas, eventualmente largar a droga. Isso é muito legal. A gente escutou por umas 4 gerações que a cannabis era a porta de entrada para as drogas mais pesadas. É mentira. É Uhum. mentira. A Sim. cannabis, que o cérebro reptiliano faz à procura de uma folha que lhe faz bem, que lhe cai muito bem. Que nós temos um sistema para usar esta substância. Isso é seguro, isso foi testado pela natureza ao longo dos milhões de anos, que foi o conhecimento que trouxe o universo ao estágio que conhecemos. E olha que louco, a planta surgiu antes da gente, né? Na escala de surgimento dos seres vivos, as plantas, são muito mais antigas do que nós. Uhum. Tanto que elas coexistiram com os dinossauros, mas nós não. Sim. E então, quer dizer, olha que louco que eu vou te falar agora. Nós criamos um sistema à semelhança de um sistema que existia na planta, porque deve ser muito importante. Deve Uhum. ser muito importante. A gente ainda não conhece, acho que nem 5% do que é o sistema endocannabinoide mesmo e a terapia com os fitocannabinoides. E você falando tudo isso, eu fico me perguntando onde é que está a chave para que toda essa mudança que aconteceu em você, ela se perpetue, ela ganhe alcance. Onde será que está? Está na universidade?
tá na televisão, tá na internet, ela tá na política, ela tá em tudo isso. Por onde que isso começa? Por onde que a gente começa a fazer algo relevante para que essa revolução aconteça no nosso país? Tá, ó, eu vou te indicar um livro. Grava bem esse livro aqui, ó. O nome é O Rei da Inu, tá? Ele Uhum. foi escrito por Jack Herer, que leva inclusive o nome de um strain de cannabis vendido fora do Brasil. As pessoas podem tomar essa medicação com esse nome desse autor, que é um ativista canábico americano, e ele escreveu esse livro. Isso aqui você encontra na internet, vem de Portugal, a edição é feita lá em Portugal. Uhum. E esse livro ele conta a história da conspiração contra o cânhamo, desde quando que começou essa história. Desde que o homem é homem, ele usa o cânhamo cannabis, porque o cânhamo, vamos falar em uso mais industrial, têxtil, os velames e cordames das naus portuguesas que chegaram ao Brasil usavam cânhamo como matéria-prima. E a cannabis a gente vai usar mais na referência da planta, que a fêmea, dando suas flores, produzem a resina, que de lá saem os canabinoides, essas moléculas que o corpo humano consegue utilizar. Pois bem, é sabido, e aqui relatado, ele traz referências, ele traz dados, você pode checar tudo o que ele fala. Isso para um jornalista é o quê? Mamão com mel, né? Eu também, eu sou cientista, a gente é muito parecido nisso, a gente investiga, né? Eu É. quero saber a fonte, eu quero saber melhor, e essa fonte é quem mesmo, e tudo bem, então deixa eu estudar o que a fonte está falando agora para ver se eu também acho. É Uhum. assim que funciona a ciência. A gente observa, a gente anota e a gente reproduz. Os resultados têm que ser reprodutíveis para você falar que isso é científico. Uhum. E a cannabis é absolutamente reprodutível. Olha que loucura é isso. Aonde você testa ela, tem os mesmos resultados. Muito legal. Sim. Então é muito seguro. E isso é muito bom num cenário onde a gente usa drogas tão inseguras. Natan, o conhecimento ele está em todos os lugares. Ele está no professor de história. Eu fui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro dar uma palestra a convite de um vereador, o Renato Cinco, e ele é sociólogo. E ele também me ensinou coisas. E eu também aprendi com a professora de farmácia da Fiocruz, que lá estava, também com a representante da Anvisa, que levou dados estatísticos a respeito de saúde pública. Então, você entende? Eu aprendi muita coisa naquela noite. Eles também aprenderam um pouco sobre a medicina canabinoide, que é tão falada, mas ela é uma questão muito além da medicina. E ela tem que ser tratada por todos, em todos os veículos. Por isso que isso tem que ser dado nas universidades, em todas as cadeiras, em todas as graduações. Isso tem que ser discutido dentro da polícia, dentro da OAB, onde eu também já fui dar aula. Então, existe a legitimidade desse movimento. Ele é querido pela maior parte da sociedade, só que a maior parte da sociedade não está unida, porque nós não sabíamos, porque nós não tínhamos como, porque existem ferramentas que nos desunem, elas são incríveis, elas funcionam muito bem, e a gente então tem que falar disso em todo lugar. Só que a Uhum. gente tem que falar com propriedade, para a gente não falar preconceito, a gente tem que falar conceito. Então, é Uhum. trocar uma ideia pré-concebida a respeito de algo por ideias testadas, aprovadas, estudadas por médicos, vista em microscópio, em máquina que estuda molécula, enfim. Tu entende? É para Sim. isso, é para ser discutido no meio industrial, é para ser discutido no meio da agroecologia. A cannabis salva o planeta Terra dessa devastação. A cannabis é alimento. A semente da cannabis é uma das maiores superfoods, superalimentos que existe. A semente. Então, olha como a planta é generosa. A gente extrai das flores a medicação, das folhas dá para fazer coisas, tem triptofano lá, então dá para fazer medicação. Do caule você faz as partes fibrosas e usa na indústria. A semente é comida, a semente é óleo, que pode ser usado para vários fins, inclusive culinário, sem, no entanto, conter o THC nem o CBD. Então, tudo isso a gente tem que desmistificar. A gente tem que conhecer a planta, a gente tem que conhecer a ação dela no nosso corpo, a gente tem que saber por que ela foi perseguida. Isso é muito importante, fundamentar a perseguição. Olhar para aquelas pessoas que carregam crenças preconceituosas dentro de si e dizer: o senhor está equivocado, o senhor precisa estudar melhor a história para poder afirmar isso, porque isso não está certo. Eu conheço a história.
E é Uhum. desse lugar que a gente tem que discutir. Eu vou compartilhar um pensamento com você que eu acho que vai um pouco de encontro. Pelo menos para mim, o que me brilhou os olhos e me fez me engajar nessa missão partiu de um ato de empatia, porque eu não tenho um caso na família, eu não sou um caso, mas eu percebi e eu percebo quantas pessoas se movem por empatia. Agora, a empatia, ela é resultado de uma reflexão. Você não consegue causar uma empatia em alguém se você não impactar essa pessoa de alguma forma, fazer com que ela reflita, e aí sim ela vai produzir naturalmente uma ação empática a partir daquilo, né? Capaz de mover essa pessoa em qualquer camada da sociedade que ela esteja, como você acabou de falar, inúmeras, a também levantar essa bandeira e falar: eu luto por isso, eu defendo isso aqui. Então, eu acho que muito do nosso papel é exatamente ter essa base fundamentada, seja em qual área que você está, para que quando você for falar com alguém, para quando você for mostrar evidências, você ter isso muito bem na mão, a ponto de fazer com que a outra pessoa do outro lado possa refletir, possa levar isso e começar a remoer aquilo dentro dela, porque com certeza a ação vai ser parecida para todas essas pessoas. Então, eu concordo 100% com o que você falou, e eu queria falar um pouquinho com você sobre. Isso é uma dúvida que eu tenho mesmo. Eu já ouvi você falando muito sobre a questão do Alzheimer no tratamento, né? O tratamento através da cannabis para fins medicinais para o Alzheimer. E eu acho isso incrível. Vi um pouco da palestra que você falou. Uma dúvida que eu tenho, que eu queria trazer para esse vídeo, é acerca de, por mais que a gente tenha estudos e a gente veja na prática pessoas sendo beneficiadas com isso, e só isso já deveria trazer para a gente esse ato de empatia. Eu ver uma pessoa melhorando por causa disso, cara, isso é animal, assim, eu deveria ficar feliz e lutar por essa causa, por ela. Mas uma coisa que eu quero entender é mais sobre dosagem, porque, por exemplo, vamos supor que o paciente X, ele tem o Alzheimer, ele começa a fazer uso do medicamento, mas o paciente Y, ele tem a mesma doença, a mesma patologia, só que o medicamento para ele tem que ser diferente, tem que ser uma dosagem diferente, ou um medicamento diferente, com propriedades diferentes, níveis de porcentagem diferentes. E quando eu comecei a entender isso me confundiu um pouco e me levou para uma área do tipo, será que um dia a gente vai conseguir falar que existe um padrão, que isso é realmente bom, sendo que difere tanto de um para outro? Como que a gente entende isso melhor, assim? O quanto que esse medicamento, ele é diferente. Para uma pessoa X, ele vai agir de uma forma, para Y ele vai agir de outra, depende da dosagem, depende da porcentagem. Quanto que a gente vai conseguir elucidar isso melhor, assim? Então, esse é o grande ponto, tá? E acho que até onde a maioria dos meus colegas fala, putz, agora ficou difícil. Como é que se faz uma prescrição de terapia canabinoide? Então, tu tem que considerar o paciente em alguns aspectos. Que doença ele tem, que grau de doença ele tá, porque pode ser leve, moderado, avançado. E quais outras doenças ou as chamadas comorbidades ele apresenta? Idade conta. A gente tem um sistema que tem a capacidade de resposta. Então, quanto mais fechadurinha você tiver disponível, mais a chavezinha consegue atuar. Se você tiver poucas fechaduras disponíveis, não adianta você inundar o paciente de chavinha, que ela sozinha não faz nada. Se você tiver células muito degeneradas, elas perdem essas fechadurinhas, que são os receptores que recebem a terapia canabinoide. Lembrando que nós, gente, cannabis também, né? Então, que são os endocrinos, essa pessoa produz. Isso não existe exame até hoje, tá? Agora, a Cana Médica, uma empresa aí de São Paulo, que tem um monte de produto canábico super legal. Eu não tenho nenhum vínculo comercial com nenhuma empresa. Eu indico as que eu acredito, as que são boas para os pacientes e que trazem preços que são competitivos. Não prescrevo para preço que eu julgo bizarro, sabe? Eu falo, não. Eu não vou ser conivente com isso, porque acho vergonhoso o que eles oferecem para as pessoas num país com salário mínimo no valor que é o nosso. Bom, mas e aí, voltando no que eu estava te falando agora? Fui lá no preço da Sobre a terapia questão canabinoide das dosagens. Isto. Aí, levando-se em consideração isso que eu te falei, quem é esse
paciente que eu vou medicar, eu vou escolher, basicamente hoje, as medicações THC dominantes, que é o tetrahidrocannabinol, CBD e THC igual para igual. Mais ou menos é isso. Existem hoje 100 canabinoides conhecidos na planta. Só que a gente, na área médica, ainda atua só com 2, porque são os mais conhecidos e os mais medidos. Então, na terapia, a gente vai buscar a chamada posologia, que é o que? A unidade de dose por miligramas numa dose que o fabricante é que tem que me falar. Então, aqui a minha dose é 1 ml, aqui a minha dose são 5 ml, ele é que me fala. Desculpa. Quantos miligramas tem de canabidiol, quantos miligramas tem de THC, ou quantos miligramas tem de matéria seca hemp. Pode estar escrito assim. Aí eu vou começar a prescrição. Então, existem níveis, números em miligrama que você inicia a dosagem para um adulto ou para uma criança. Para uma doença mais séria, já é uma dose maior. Por quê? Porque eu tenho que tentar estimular o quantos mais receptores eu puder. É mais ou menos por aí que vai indo. Você vai tateando as doses. Elas são feitas na base do efeito-resposta. Como eu estou modulando um sistema químico que eu tenho, essa resposta pode demorar mesmo até uns 30 dias. Então, a terapia canabinoide ela é muito conservadora. Você começa com a menor dose que parece viável, que o fabricante aqui informa, e vai escalonando esse aumento de dose a cada 7, 15 dias, 30, depende do paciente. Depende se ele toma remédio, há quanto tempo que toma. Tem um monte de coisa que interfere. Se o paciente vai tomar a medicação pela boca e o fígado dele não está muito legal, você já pode contar que ele já não vai ter um bom uso dessa medicação, porque tudo que entra pela nossa boca depende da metabolização hepática para ser distribuído para o corpo. Então, o fígado, ele é um centro de triagem. Depois que ele escolheu tudo que ele quer, ele vai distribuindo, tipo um grande supermercado, fazendo cargas menores, mais ou menos isso. E ele também produz o carrinho até as células. Lembrando que mercadoria circulante no sangue não tem efeito. Ela só tem efeito quando vão para as células. Então, a gente depende de coisas mais complexas. A terapia canabinoide não é simples. Mas não tem problema, porque meio que o médico já está acostumado com tudo isso. Só que esse conhecimento ele é novo. Mas ele não é diferente de um sistema endócrino adjuvante parecido. Tem muita coisa parecida. Entendi. Você falou um pouquinho do CBD e do THC, em porcentagem que os médicos vão trabalhando ali, depende do paciente, depende da condição e tudo mais. Mas uma dúvida que eu também tenho a gente tem uma camada e grandes outros canabinoides. Então a gente tem o CBG, o CBN, esses outros canabinoides. Você falou do CBD e THC e eu costumo ver todo mundo falando somente dos dois, mas vocês também pensam em uma porcentagem adequada para esses outros canabinoides ou não? Como é que tá nessa questão, assim, para dependendo do paciente também, como que funciona? Natan, se eu tiver acesso a essas informações na bula da medicação, eu vou pensar a respeito disso. Se não, fica meio na adivinhação, eu não tenho como adivinhar. Lá nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, vários lugares, quando o médico prescreve, ele pode prescrever a cepa da planta que ele quer. Se eu pudesse site chamado Leafly, www.leafly.com. Lá é uma grande biblioteca canábica. Lá você pesquisa, por exemplo, Jack Herer. Vai ter lá o que é essa planta em perfil canabinoide. Então, se eu pudesse prescrever assim, aí eu ia escolher pela planta, porque aí eu ia dizer, não, o CBG é precursor de todos os canabinoides, eu preciso do precursor de todos. Não, nesse caso eu preciso mais das formas ácidas, que aquecidas ou outros processos vão ser degradadas à forma neutra, que é o THC. Então, antes do THC tem o THCA, antes do CBD tem o CBDA, e assim para vários canabinoides. Por isso que a gente fala em 100. Eu, como sou cientista, não tenho vínculo nenhum com ninguém para falar o que me pedem, então eu falo o que eu realmente estudo e vejo na minha prática, que eu prescrevo, isso é importante, eu estou vendo a pessoa usar o troço ali, né?
Então, eu sempre vou usar o mais entourage, mais locomotiva possível, ou seja, eu dou prioridade para os extratos completos, complexos, extratos que são retirados de uma planta do jeito que tem que ser feito farmaceuticamente falando, e isso é que é o remédio que eu tento oferecer para o meu paciente, ainda que seja mais difícil de encontrar. Entendi. Pô, entendi bem, assim, acho que tem essas questões, assim, que o médico, cientista, que é o seu caso, ele entende bem e que ainda é dúvida para muita gente, inclusive do meio. Eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque são coisas que a gente está ali todo dia tendo contato com materiais, e ainda assim fica uma coisa meio nebulosa, mas como que funciona e tudo mais. E eu queria, talvez, uma última pergunta para você. O que que você está esperando desse ano, do próximo ano? O que que você está esperando dos próximos tempos aí no Brasil para esse acesso ser melhor para as famílias, para a gente ter mais acesso à informação, à educação nesse sentido, aos médicos, a todas as camadas que você acabou de falar? Como está a sua esperança, a sua expectativa? O que que você acha que está acontecendo? O que que você acha que falta acontecer? Abre seu coração aí com a gente. Ó, fala que eu discuto, né? É. Então, Natan, a minha perspectiva ela é bastante otimista. Eu tenho visto cada vez mais despertares, igual você viveu, igual eu vivi. Eu despertei mesmo para uma realidade e, frente a isso, não me acovardei. Falei, então, quem quiser ouvir, vai ouvir. E eu vou estudar para falar direitinho também, para não falar bobagem, para não passar vergonha. Isso Uhum. também é importante. Uma coisa que eu desejo é que as pessoas estudem mais, e para isso elas têm que ter acesso à informação. Então, essa é uma frente que eu atuo bastante, eu dou aula, basicamente é onde me chamam, que sejam lugares, né, legais, pessoas legais, eu vou. E eu já fui em todo tipo de lugar que você conseguir imaginar, mesmo. Porque eu entendo que se a pessoa está querendo ouvir, tá tudo certo, isso vai ser bom. Outra coisa que eu desejo muito e que eu tenho muita certeza que vai acontecer em algum momento, só não porque nós precisamos ter a obviedade do acesso universal a uma planta. Chega a ser uma frase quase louca, idiota que eu estou te falando, mas é isso. A gente está tratando de um acesso hoje muito limitado pela questão financeira e eu gostaria muito que todo ser humano tivesse acesso, porque o sistema endocannabinoide é de todos. As hidras, animais marinhos pré-históricos têm, cachorro tem, gato tem. Então, a gente não pode negar que os seres que precisem desse recurso tenham acesso a ele. E a pessoa que tentar fazer isso, na minha opinião, ela deveria ser responsabilizada, porque isso é um crime contra a saúde pública. A gente não pode negar o acesso de quem precisa se tratar. Então, essa é a minha luta como médica, isso é o que eu desejo como pessoa mesmo de verdade, que essas discussões cheguem às universidades. Nós tivemos uma grande vitória essa semana com a lei do MINC aqui no Rio de Janeiro, e ele conseguiu, publicado no Diário Oficial da União desta semana, que poderemos estudar, olha só, hello, here I am, vamos poder estudar a planta cannabis aqui no Rio de Janeiro. Eles já têm 2 instituições, se eu não estou enganada, de referência, e estamos aí, eu estou à disposição, o movimento é grande, as pessoas vão se conhecendo, se conectando, se eles precisarem da minha ajuda, eles sabem que podem contar comigo, como pesquisadora, como médica, porque tem comissão de ética, tem comitês que a gente tem que assinar documentos para fazer o desenho de um estudo, e tudo isso para que viremos um país que planta, que extrai a sua planta e que vende esse produto para os brasileiros a um preço viável, para os não brasileiros a um preço bom também, e que possamos melhorar a nossa economia, a questão da agroecologia, que está devastação pura no Brasil, uma coisa de chorar mesmo, e a cannabis poderia nos ajudar, inclusive a cuidar dos solos, cuidar dos aquíferos, muita coisa, sabe? É muita coisa. Então eu desejo tudo isso, tá bom? Já que você falou que podia falar, ó. Incrível, incrível. Muito obrigado mesmo por esse papo, foi muito enriquecedor. Inclusive, Eu que agradeço. eu vou deixar aqui aberto, se você quiser deixar, a gente vai colocar todos os links nas descrições possíveis, mas as suas redes sociais, como as pessoas te acham, o que que você tem feito aí para as pessoas te acompanhar.
Então, pelo Instagram mesmo, eu sou uma pessoa assim meio eu posto, mas não é muito, mas eu posto. Acho que o que é importante eu posto. Uhum. E não tenho muito costume de estar postando coisas que não têm a ver com a área médica ou que possam influenciar as pessoas de forma positiva. Essa é a vibe da minha rede social. Meu Uhum. Insta é DRAJ Barbosa, tudo junto. Barbosa é com Z. E Uhum. lá no IGTV tem alguns vídeos. Eu já tenho muito material, mas essa parte da mídia, ela veio num outro planeta, numa outra casa, assim, que no meu mapa deu errado. E é verdade, é verdade. Eu vou conseguir superar isso aí, entendeu? Porque agora eu já estou sabendo que o negócio é o quê? Ah, a dificuldade existe? Beleza, bora esperar. Então, Boa. logo, logo teremos tudo isso, o canal do YouTube funcionando, que tem, mas ainda tem pouca coisa, mas tá indo, porque as pessoas têm que ouvir, já está tudo feito, já está tudo falado, tem um monte de aula gravada, um monte de slide, eu distribuo isso para as pessoas. Tem mais é que estudar, tem que Uhum. saber, se pautar pelo conhecimento. Conhecimento é uma varinha mágica, ele abre um baú cheio de tesouro dentro, que são coisas boas para a nossa existência. Quando você fala em empatia, Natan, você está falando de uma energia que é uma conexão que existe entre nós, humanos. Isso tudo já é estudado pela física quântica, não tem nada de místico, né? Uhum. Então, saiba que nessa malha de empatia pela cannabis, nós somos a maioria. Então, a gente tem que se conectar. Obrigada por ter me convidado, por ajudar nessa conexão. Espero que quem nos ouça estude hoje. Vai para o Google Acadêmico, gente. Pesquise em inglês. Coloca assim, ó, cannabis. Eu fiz outro dia essa pesquisa, cannabis pain, dor, em inglês. Vieram 110 mil estudos indexados em 0,04 segundos de busca. Então, falar que não tem estudo, desculpa, pessoa que não está estudando, vai estudar.